tá? Eu não tenho condição de voltar para casa para dar aula. Se cair, eu peço que alguém ligue o microfone aí e fala para os colegas, o Otávio caiu, mas ele já está voltando, tá bom? Uma coisa que eu queria pedir para vocês é que se identificassem no chat, muito importante para a gente. Mayara, põe aí como é que eles têm que se identificar, é para a gente saber quem participa das aulas e para nossas estatísticas. Não precisa ter medo, tem gente que fica com medo, fico pensando, por quê? Achando que vai mandar um cartão Elo na casa dela. Então, quem já é aluno já pode se identificar. Jaime, a Mayara, Laura já sabe como fazer, já puxa a fila. Não sei se está dando um delay aqui. Vocês estão me ouvindo? Será que na hora? Eu acredito que possa estar tendo um delay. Peraí que estou aceitando a galera. Por enquanto, sem delay, não. Não tem nenhum atraso, não. É porque eu não tô, eu tô num lugar diferente, vocês devem estar vendo, porque eu tô na escola. Eu vim para uma sala que virou depósito. Então eu estou dando aula literalmente num depósito, tá? Então a minha aula aqui é um depósito, então é complicado. Espera aí que eu tô só arrumando um negócio aqui. Eu vi que vários de vocês, Jaime, o Jéssico, foram para a segunda fase daquela Olimpíada. Como é que chama aquela Olimpíada? Itabirana. E vocês participaram das minhas aulas preparatórias. Então, eu fico bastante satisfeito. Sei que o mérito não é meu, mas vocês participaram. Foram para a segunda fase. 5. Isso, do jeito que o Matheus colocou, é importante vocês se identificarem, tá bom? Então, eu vou começar fazendo a questão do simulado de 2020. O simulado de 2020 do Instituto Federal foi composto. Simulado do Instituto Federal foi composto por 6 questões, tá? E a UMIF não tem questão dissertativa. A UMIF só tem questão de múltipla escolha. Mas, como eu estou resolvendo todas as questões da UMIF do ano passado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com vocês as questões do simulado, tá? Então, eu vou fazer 3 questões do simulado e já vou passar para a prova de 2020. Essas questões do simulado, você vai falar, mas não cai, por que você está perdendo tempo fazendo isso? Porque eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de questão para entender, em geral, como que funcionam questões de outras Olimpíadas, como a BMEP. Essa questão é bem interessante, tá? Não é uma questão fácil, tá? É uma questão difícil? Também não, mas não é uma questão tão fácil. Os alunos estão acostumados, tá? Sendo H, a altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo qualquer, e R, o raio da circunferência inscrita nesse retângulo, prove que a razão entre o raio e a hipotenusa é menor que meio, tá? Tem muito aluno novo aqui, é difícil dar uma primeira aula com uma questão difícil. Às vezes vocês não vão ter a impressão correta dessa questão, tá? Então vamos lá. Então eu tenho que desenhar essa figura. Eu, como a maioria de vocês, sou péssimo em desenho. Então eu tenho um triângulo retângulo, tá? Tenho um triângulo retângulo que já ficou horrível. Eu tenho uma circunferência inscrita nele, tá? Ficou perfeito. Estão vendo que a minha circunferência ficou perfeita. E eu tenho 2 elementos que eu quero analisar. Um dos elementos... Espera aí que eu preciso atender a porta aqui. Um dos elementos que eu quero relacionar é o raio. Espera aí que ainda está travando. Um dos elementos que eu quero é o raio. O raio é qualquer segmento aqui, tá? E outra é a altura relacionada à hipotenusa, H. Eu quero provar que a razão entre o raio e a altura
é menor que meio. Ou seja, eu quero provar que a altura é mais do que o dobro do raio, tá? Então vamos fazer essa relação. Que jeito que eu provo isso? Provar tem que ser provado com argumentos matemáticos. Você não prova uma coisa em matemática aleatoriamente, tá? Você não prova aleatoriamente. Você tem várias maneiras de fazer esse tipo de prova. Primeiro, para fazer essa prova aqui, eu tenho que ter uma ideia. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Tá? Como é que eu calculo a área de um retângulo, de um triângulo? Como que eu faço? A área do triângulo. Samuel deu a resposta que eu esperava que alguém desse. Mas não, Samuel. Eu só posso calcular base vezes a altura dividido por 2 se eu tiver a base e se eu tiver a altura. E se eu não tenho a base e a altura? Claro, se eu tiver base e altura sobre 2, acabou. Mas e se eu tiver a medida dos 3 lados, por exemplo? Como que eu calculo a área dele? Se eu tiver ABC, como que eu calculo? Ele é o quadrado raiz de 3 sobre 4? Não, mas essa fórmula existe também. O Matheus falou a fórmula do triângulo equilátero. Se eu tenho um triângulo equilátero, a área L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Muito bem, é uma outra fórmula. Heron. Muita gente falou a fórmula de Heron. A área, quando eu tenho os 3 lados, é raiz quadrada do semiperímetro. Semiperímetro é metade do perímetro. Semiperímetro multiplicado pelo perímetro menos A, multiplicado pelo perímetro menos B e multiplicado pelo perímetro menos C. Certo? Não, esse é o teorema A2 menos B2. Não, esse é o teorema de Pitágoras, né? Só que temos outras fórmulas, tá? Essa fórmula aqui é a única que tem nome. Ela é chamada de fórmula de Heron ou fórmula de Hierão, tá? Então, tem outras fórmulas. Uma outra fórmula famosa do triângulo é o seguinte. Se eu tiver um ângulo e 2 lados, quem sabe o que eu posso fazer aqui? Claro que eu posso fazer por trigonometria, mas como que eu posso fazer quando eu tenho um ângulo e 2 lados? Quem sabe? O que eu faço? Lei dos cossenos? Também daria certo. Só que tem um jeito mais fácil. Você podia fazer pela lei dos cossenos e usar Heron, só que aí daria trabalho. O Jéssica falou, a área aqui é só multiplicar A vezes B vezes o seno do alfa e dividir por 2. Essa aqui é facinho de provar, tá? Essa é muito fácil de provar. É só você fazer a altura aqui e usar trigonometria e você chega nisso aqui num minuto, tá? Qualquer hora eu posso provar essa fórmula para vocês. Agora, uma outra fórmula bem útil é quando o triângulo está inscrito. Tem uma outra que eu não estou lembrado. Estou tentando lembrar, eu não lembro, mas tem mais uma. Eu vou pôr algumas. Bom, tem uma que é óbvia, né? Se o triângulo for retângulo, é só fazer a produto dos catetos sobre 2, tá? Isso aqui é dispensa porque o B é a altura. Mas se eu tiver o raio e eu tiver os lados ABC, vamos pôr o A hipotenusa. Não precisa ser hipotenusa, tá? Qualquer triângulo. A área é o semiperímetro, que é esse daqui, vezes o raio. Vocês sabiam disso? Que a área de um triângulo é o semiperímetro vezes o raio? Mas tem uma coisa mais interessante. Isso aqui vale para qualquer polígono regular, não só para triângulo. Triângulo não precisa ser regular, tá? Eu não sei se vale para qualquer polígono inscritível. Isso aqui vale para qualquer triângulo e vale para qualquer polígono regular. Olha aí, o Jéssico, não sei se fala Jéssico, aprendeu ontem, tá? Então, veja, eu tenho 6 fórmulas de área, mas tem uma 7ª, tá, pessoal? Alguém lembra qual que é a outra que está faltando? É ABC vezes 4 raio. É quando o triângulo está inscrito. É isso mesmo. Tem uma outra que é quando o triângulo tá assim, né? Aí é ABC
e aqui é o raio. Como é que é a fórmula mesmo? ABC sobre 4R. Então, essa é uma outra fórmula que é a fórmula do triângulo. É verdade. É isso mesmo. Certo? E essa aqui você prova com a lei dos cossenos. Lei dos senos. A lei dos senos. Aliás, a mesma demonstração da lei dos senos dá para sair nessa fórmula aqui. Você vai demonstrar a lei dos senos, essa fórmula sai de brinde. Tá? Então, tem essas 7 fórmulas de área de triângulo. Viu, Samuel? Você sabia essa aqui, a 4? Claro que essa 4 está certa. Mas as outras todas também valem. Muito obrigado para quem falou, não vi quem foi, mas muito obrigado. Bom, então vamos voltar para a questão. Ora, dá para eu lembrar que eu tenho 2 jeitos de pensar essa fórmula aqui, tá? Eu posso pensar que a área é... Peraí que eu tenho que pôr letra, né? Vamos chamar de A. Peraí. A, B e C, tá? Eu posso dizer, então, que A mais B mais C sobre 2, vou pôr assim, tá? Vezes o raio, não é igual a A vezes H sobre 2? Concorda comigo? Que A mais B mais C vezes raio é H sobre 2? Vocês concordam nessa relação que eu fiz ali? Tá usando qual fórmula agora? Peraí, é um pi ou um R? É um R, né? É um R. É um Tá. R horroroso. Tá? É um R horroroso. Tá, só que eu vou ter que... Eu não deixei espaço para resolver e eu tô ainda aceitando gente chegando, viu, pessoal? Por isso que às vezes eu tenho que... Fica preto aqui. Pessoal, eu vou ter que apagar, eu não deixei eu não deixei espaço. Dá uma olhada nisso daqui. Tira um print, Mayara, e manda... Você tá no grupo do MIF, Mayara? Alguém tira um print e manda lá no grupo, porque isso aqui ficou legal e eu vou ter que apagar nesse exato momento. Tira o print aí. Mayara, você consegue tirar o print? Quem não se identificou, por favor, se identifica no chat, tá? Tem que colocar nome completo, cidade e série. É bom a escola também. A gente precisa disso para a nossa documentação do nosso projeto, pessoal. A gente precisa saber quem está frequentando e fazer as estatísticas do nosso trabalho. Então, todo mundo que vem, a gente faz um registro do número, igual o Thiago fez aí. Não custa nada, para a gente é muito importante, para a gente computar quem está vindo na nossa aula, para a gente saber quem é o público, para a gente fazer a nossa estatística. Então, isso não custa, vocês não vão receber um cartão Elo na casa de vocês, então não se preocupe, só o nome e a escola a gente não sabe, não vamos, não tem perigo. Então, veja, vamos lá. Agora, presta atenção. Eu não quero provar que R sobre H é maior que 5. Olha aqui, tem o R e o H. Primeiro, eu vou providenciar uma coisa aqui. Eu vou cortar esse 2 com esse 2. Mesma coisa que multiplicar por meio os 2 membros. Agora, eu vou reordenar as coisas. Eu vou pegar esse H, botar embaixo do R, tá? Eu vou pegar o A, B e C e colocar embaixo do AH. Por quê? Eu quero provar, é uma demonstração. Eu quero provar que esse valor é menor que meio, tá? Então, eu quero provar esse valor menor que meio. Eu acho que eu poderia ter cortado mais coisa aqui, não poderia? O H. Se ele não passa por outro lado, então não vai continuar, entendeu? Ah, é, claro. Tava achando estranho isso, porque do jeito que estava ali, eu não ia conseguir fazer muita coisa, tá? Bom, agora é o seguinte. Existe uma propriedade chamada desigualdade triangular. Vocês vão falar, mas como é que eu ia pensar isso na hora? Olimpíada de Matemática, você tem que ter criatividade. Então, o que eu sei? Você concorda que qualquer lado do triângulo é menor que a soma dos outros dois? Qualquer lado. Então, eu posso afirmar que o lado A é menor que B mais C. Por mais que o A seja grande, B mais C é maior. Concorda? A é maior
do que B mais C. Dessa forma, se eu pensar aqui, ó, vamos colocar de outra forma. B mais C é maior do que A. Então, você concorda que se eu tirar B mais C e eu colocar A no lugar, não é igualdade. Eu colocar A no lugar, eu troquei B mais C por A. Você concorda que eu vou fazer uma alteração no denominador? O que é maior? 1/4 ou 1/5? 1/4 é maior. Esse número aqui é obrigatoriamente menor que esse. Então, esse valor aqui é maior. Concorda? Entenderam o que eu fiz aqui? Entenderam? Muito bem, Harlan. Tá? Não é assim mesmo, porque 1/4 é maior do que 1/5. Então, como A mais A é maior do que esse aqui, eu tenho que inverter. Tá? Mas o que é A sobre A mais A? A sobre A mais A é igual a 1A sobre 2A. Como A não é zero, eu posso cortar sem dó nem piedade a meio. Então, provamos o que a gente queria. Se R é igual a isso aqui é menor que meio, então R sobre H é menor que meio e está demonstrado o que eu queria. Certo? Vocês viram quanta coisa a gente usou aqui? A gente usou a desigualdade triangular. Se não usar a desigualdade triangular, você não resolve o problema com inequação. Ela é o seguinte, quando você vai estudar, tem uma matéria chamada desigualdades. Tem várias, tá? Ah, eu preciso estudar a desigualdade para fazer o vestibular? Só se for o ITA ou o IME, tá? Senão não precisa. Mas se você quer ser um olímpico, você tem que estudar algumas desigualdades. A mais simples é a desigualdade triangular. Depois, tem a desigualdade média aritmética e média geométrica. Depois, tem a desigualdade Bernoulli. Depois, tem a desigualdade Cauchy-Schwarz. Então, se quiser aprender as desigualdades, essas são as 4 desigualdades que eles pedem em Olimpíada aqui no Brasil. Não na UBMEP, em Olimpíadas mais difíceis, tá? Inclusive, a gente vai usar uma delas no B, tá? O B, eu quero provar que esse valor é maior do que 0,4. Ou seja, eu quero provar que a razão entre o raio e a hipotenusa é um número entre 0,5 e 0,4, tá? Então, essa é um pouco mais complicada. Tá? Essa é um pouquinho mais complicada. A gente vai usar a seguinte relação, tá? Peraí. Eu sei que A2 é igual a B2 mais C2, tá? Ok? A2 é igual a B2 mais C2. Isso aí é um tanto que óbvio, né? Isso é um tanto que óbvio. Agora, eu tenho uma outra relação que fala que a média geométrica é sempre menor ou igual à média aritmética. Certo? Vocês sabiam disso? Que a média geométrica é sempre menor ou igual que a média aritmética? Ah, mas Otávio, eu não sei o que é média geométrica, eu não sei o que é média aritmética. Vou explicar. A média geométrica, tá? É uma média relacionada com raízes, tá? O que é média aritmética? 5 e 3. 4 e 9. 4 e 9. Exemplo fácil. Média aritmética é 4 mais 9 dividido por 2. 4 mais 9 dividido por 2, 6,5. O que é a média geométrica? Raiz quadrada de 4 vezes 9, que é 36. Que é a raiz de 36, 6. A média geométrica é sempre menor que a média aritmética. Então, a média geométrica eu multiplico em lugar de somar e eu tiro a raiz. Por exemplo, 2, 2 e 9. Não vai adiantar o 9. Estou querendo que seja a raiz. Não vai adiantar. Deixa eu colocar um que vai dar certo. 2, 2 e 16? Não. E 54. Qual que é a média aritmética de 2, 2 e 54? 2 mais 54 dividido por 3, que vai dar 58 terços, que vai dar 29,3333,
Certo? Essa é a média aritmética. Já a média geométrica, como são 3 números, é a raiz cúbica de 2 vezes 2 vezes 54. Pode fazer essa conta, vai dar 216, raiz cúbica é 6. Certo? Então, deu para entender o que é média geométrica. Bom, a média geométrica dos catetos, espera aí que eu preciso colar na resposta para não perder tempo com vocês. Não sei de que vai achar a média geométrica. Espera aí que eu tenho um gabarito aqui, vamos ver. Vou falar para vocês que eu tive que estudar o gabarito dessa questão antes, que se chegasse na hora, eu me embananava todo, tá? Eu só não entendi muito bem o que eles fizeram. Bom, vamos fazer aqui, porque eu não entendi muito bem o que eles fizeram. Qual que é a média geométrica dos catetos B e C? Raiz quadrada de B vezes C. E qual que é a média aritmética dos catetos? B, já entendi. B mais C sobre 2. Entenderam o que eu fiz aqui? Média aritmética e média geométrica? Concorda que como tudo isso é positivo, eu vou elevar tudo ao quadrado. É positivo, números positivos ao quadrado aumentam. E se fosse números negativos, isso não daria certo, tá? Isso só dá certo porque todos os números são positivos, tá? Então, eu estou dando aula aqui, não se preocupa, tá? Então, o que eu vou fazer? A minha diretora entrou aqui, assustou comigo. Eu vou cortar esse com esse, tá? E vou chegar em BC, que é igual a B2 mais 2BC mais C2 sobre 2. E menor ou igual. Certo? Multiplicar os dois membros sobre 4. Verdade. Vou multiplicar os dois membros por 4. 4BC menor ou igual B2 mais 2BC mais C2. Então, vamos falar, Otávio, mas eu nunca pensaria isso na prova. 2. Eu entendo os problemas, que eu sei como... Acho que hoje, talvez eu conseguisse, mas assim, quando eu te dar de 6, capaz. Tinha a menor ideia disso, entendeu? Mas sim, estudando a gente consegue. Agora eu vou passar o 2BC primeiro membro. 2BC é menor ou igual B2 mais C2. Agora, veja bem. O que é o BC? O que é o BC? Eu tenho que colar aqui para não errar também. Eu vou compartilhar a resposta aqui, que ele fez um pouco diferente do que eu estou fazendo. Sabe o que eu acho, Railan? Aquele negócio do poti, por exemplo, ele é útil porque você fica com um monte de coisa. Aqui eu concluí que 2BC é maior ou igual a 2. E isso aqui não vai resolver coisa nenhuma, que eu quero relacionar o raio e a altura. Tá? Eu vou abrir a questão, porque eu estou embananado. Tá? Eu vou abrir o gabarito. O pessoal que está desde as primeiras aulas, elas estão lá, eu pegava as questões na raça, tá? Mas essa questão é mais difícil, que é todas as questões anteriores que a gente fez. Olha aqui o que ele fez, né? A2 mais B2 é maior ou igual a 2AB. Por que ele chegou nisso? Ô, Otávio. Oi. Dá para você chegar, já que é um triângulo retângulo e a circunferência está inscrita, dá para você chegar aqui, a altura equivale a R vezes raiz de 2 mais R. Aí ele dá para chegar a isso. A altura é o quê? A altura relativa à hipotenusa é igual a R raiz de 2 mais R. Por quê? Por conta que, olha para a circunferência. A altura vai equivaler ao diâmetro da circunferência, certo, mais um pouco, para chegar até o vértice.
Aí esse valor é equivalente à diagonal de um quadrado mais o raio. Coloca o raio para ficar até o ponto B, isso. Aqui é o raio. E conecta o raio até o lado, ou o raio até B, raio até C. Não, mas Aí vai aí formar um quadrado. não é dois raios? Então, vai ser raio, raio raiz de 2 mais raio. Vamos ver o que está na resposta. Eu acho que é isso que está na resposta. É, Não pô, é. aí vai chegar no final É. raiz de 2 menos 1. Não, aqui está C raiz de 2. É o seguinte, só para traduzir. Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. Tá? É que estão usando a hipotenusa o B e o C. Certo? Então, aqui é o A. Aqui é o A. Aqui é o A. Aqui é o A. Usou essa ideia, o Jéssico. Usou essa ideia e confesso que eu estou perdido. Pessoal, não se preocupe que eu não acredito que as questões da UMIF sejam tão difíceis assim. Só as últimas questões, tá? Mas o que você está falando funciona, dá certo. Eu não estou conseguindo pensar. Você fez essa questão antes, ou Jéssica? Ou Jaime? Não sei quem falou. Foi Jaime? Fui eu. Eu fiz, só que eu não olhei a correção. Porque É. desse jeito que eu fiz, eu ia usar o mesmo cálculo para duas questões. No caso que você estava fazendo, você usou um cálculo para uma, outro cálculo para B. Dois Não, casos mas diferentes. eu já sei. Eu vou Aí eu não voltar sabia para se estava minha, certo ou não. eu vou voltar para minha resolução que ela está no caminho certo, tá? Por que ela está no caminho certo? Só que precisa de espaço, né? Vamos por ali embaixo. Então, aqui eu tenho que 2BC é igual a maior ou igual a ao quadrado, tá? E eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, tá? Olha aqui, ó. Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu chego nisso? Não chego, né? Por que 2A2 maior ou igual a B mais C ao quadrado? Não é porque passa potência? Não, mas por que é B mais C ao quadrado? Como é que ele chegou no B mais C? Ah, tá aqui. Ele não usa a relação média aritmética e média geométrica. Não entendi como é que ele chegou nesse resultado aqui. Isso aqui é o A ao quadrado, que é maior ou igual a B ao quadrado. Mas cadê a média aritmética? Aqui não usou média aritmética. Onde usou média aritmética ali? Não, essa relação Ele é passou pro outro lado, não? essa Passou do relação. outro lado. Ó, essa relação aqui é essa relação aqui, igualzinha. 2AB, mudou as letras. Então, aqui eu chego que o A2 é maior ou igual, olha para você ver, a 2BC. É legal vocês verem eu me batendo na cabeça, tá? Não, Railan, isso aqui é um simulado. Essa questão foi atípica. Ela foi jogada para vocês treinarem para a prova, tá? Então, aqui eu chego que o A é maior ou igual a raiz quadrada de 2BC. Tá? Aí. Mas por que é maior ou igual a mais B ao quadrado? Isso aqui é maior ou igual a mais B ao quadrado? Dá para fazer essa conclusão? Não sei. Não sei por que ele passou daqui para cá. Tá vendo? Tem que pensar nesse passo. Aí chegou naquilo ali. B mais C maior ou igual a raiz quadrada. E substituiu e chegou nisso. Não vou ficar martelando isso aqui para não confundir vocês, tá? Não, deixa eu mostrar a prova do MIF para vocês. Ele só não escreveu diferente porque A ao quadrado mais B ao quadrado. Ali ele colocou A mais B ao quadrado. Mas aí ele só colocou entre parênteses, não é isso? Não, então, mas A ao quadrado mais B ao quadrado não é A mais B ao quadrado. Na verdade, B mais C ao quadrado aqui. Mas quando tem uma potência entre parênteses, a potência não vai para os dois valores? Não. B mais C ao quadrado é igual a B2 mais 2AB mais C2. Não tem como você pôr o parênteses. Bom, mas depois vocês dão uma olhada nisso aqui e a gente
senão eu vou ficar martelando, depois eu volto nesse tipo de questão, tá? Não, Railan, deixa eu mostrar a prova do MIF para tranquilizar vocês. Aliás, deixa eu explicar. Ano passado, eles soltaram 5 desafios. Tem um desafio aqui que é de probabilidade, que é o próximo, que também é um desafio bem mais complicado, porque usa uma ideia mais avançada de probabilidade, que é esse aqui. Eu acho que eu não quero assustar vocês, eu vou passar para fazer a prova do MIF primeiro, ó, tá vendo? Essa aqui é a questão 5 do MIF, é uma questão complicada, é um simulado, tá vendo? É o desafio, a questão 5. E tem a questão 6, e esse ano já tem 2, ó. E aqui é o desafio questão 6, que também é uma questão bem mais complicada. Acho que eu vou até marcar eu vou fazer primeiro as questões mais fáceis, para a gente esquentar, tá? Ao MIF, deixa eu ver se eu tenho a prova aqui fácil, senão eu abro o meu arquivo. Eu peguei o MIF 2020. O MIF é bem mais fácil, tá? É porque eu já dei várias aulas. Espera aí. Cadê a caderno de questão da MIF? Tô achando. Eu não estou no site, eu estou na... Bom, vamos... Eu tenho um arquivo aqui, vamos ver se serve. Não, tem. Ó, não sei quem perguntou, o Railan e outros. A prova é bem mais tranquila. Olha aqui a prova. A prova é desse jeito aqui, tá vendo? É tudo de múltipla escolha. Nenhuma questão dissertativa. Todas as questões são bem tranquilas. E eu já fiz a prova do ano passado. Então, se vocês quiserem ver todas as provas que eu já fiz, é só vocês irem no site. Deixa eu mostrar. Corrigi todas. Eu fico mal quando eu me enrolo nas questões, mas assim, quem está acostumado com a minha aula, o que eu faço na minha aula? Eu resolvo a questão junto com o aluno, tá? Sendo que antes, eu não vejo a questão antes, a menos que a questão seja difícil. Essa questão, eu tinha dado uma estudada nela, só que essa segunda questão, acho que eu não prestei muita atenção. Então, se você for lá no meu canal, tá? Só ir no site do Podemos, podemos.mate.br, entra lá no site, que tem o cronograma das aulas. Acende a luz para mim, por favor. E aí, clica lá no YouTube e vai abrir a página do YouTube. Deu uma travada aqui, mas tá indo. Tá vendo? Aqui tem todas as questões da UMIF. Todas as questões de todos os anos até 2019, tá? Pelo site do Podemos, você vai direto. É que a internet não está ajudando, mas está abrindo aqui o playlist. Nessa playlist tem todos os exercícios, tá? Só que tem propaganda, né? Então, 1, 2, 3 milhas é porque eu ponho monetizado, né? Porque é um jeito de ganhar centavos. Aí, tá vendo? Aqui tem o MIF 2018, simulado, tem 11 questões. Não, a Infomate é uma Olimpíada de um instituto, de um só, que abriram para o país inteiro. Então, a Infomate, qualquer um pode participar. A UMIF é uma Olimpíada feita por todos os institutos do país. É uma comissão composta por professores do estado inteiro, entendeu? Do país inteiro. Então, olha aqui, Verônica. Se você clicar aqui, o MIF 2018, 1 hora e 47 minutos, eu resolvo 11 questões. Depois, questão 1 a 12, 2 horas e 3 minutos. Depois, a questão 13 a 25, 2 horas e 10 minutos. Aqui, o simulado 2019, acho que 13 questões, 57 minutos. A questão 26, está fora de ordem aqui, tá? 2018, tá, o 26 a 30 primeiro, depois 1 a 27, ficou fora de ordem, depois eu arrumo. Ah, não, aqui é 2018 ainda. Tá fora de ordem, esse devia vir antes aqui. Então, olha, eu tenho mais de, acho que quase 100 questões do MIF resolvidas aqui. Boa noite, Nay. Então, se você estudar por aqui, você vai conseguir pegar bastante coisa, tá? Eu vou interromper esse vídeo e recomeçar para poder gravar o vídeo a prova de 2020 primeiro, porque tem bastante gente hoje e eu não quero ficar perdendo tempo na questão para assustar vocês.